Bom, hoje eu trouxe para a gente estudar a parábola da figueira seca, que está lá em Marcos, né? Capítulo 11, versículo de 12 a 14. E começando, eu vou ler logo a parábola para a gente analisar. Ó. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isso. Interessante, né? Porque quando a gente ouve assim, de primeira mão, assim, a gente leva até um susto, né? Jesus falando isso aí. Mas a gente sabe que todas as passagens de Jesus, todas as parábolas, cada palavra tem um significado, tem um objetivo, né? Então a gente, primeiro, antes de começar a analisar a passagem, é bom a gente entender uma coisa. Vamos fixar no tempo em que se deu essa passagem. Olha, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém antecedeu a Páscoa, né? E a gente sabe com certeza que era abril, e a entrada dele se deu num domingo. No dia seguinte é que vem, ó, e no dia seguinte, quando sair de Betânia, é que vai acontecer esse encontro de Jesus com a figueira. Agora, a gente sabe o seguinte: nessa época, em abril, o que aparecia nas figueiras eram as bêberas, que é um frutinho pequeno, depois florescia, né? E só lá para junho, depois de toda a folhagem completa, é que teria figos. Então, a gente sabe que Jesus sabia que não existiria frutos. Mas nós vamos ver daqui a pouco, existem algumas passagens falando dos frutos temporões. Então não teve assim nenhum absurdo de Jesus tentar chegar até lá. Porque quando ele foi nesse caminho de Betânia para Jerusalém, o que se via muito no caminho eram figueiras de figueiras e também das uvas, que elas eram plantadas juntas, né? Então, quando ele viu uma figueira frondosa, cheia de folhas, ele foi lá para ver se tinha algo, né? Aparentemente, há uma incongruência, né, nessa passagem, Jesus procurar figo fora da época, né? Acontece, então, que tem, como eu falei ainda há pouco, passagens no Velho Testamento que falam sobre figos temporões. Nós vamos ver aqui, por exemplo, o profeta Oséias, era um profeta menor, que viveu mais ou menos 715 ou 710 a.C. No capítulo 9, versículo 10, ele fala o seguinte: achei Israel como cachos de uvas no deserto. Vi os vossos pais como os primeiros frutos da figueira temporão no seu princípio. Então, ó, já fala aqui da figueira temporão, ou seja, ia lá antes da época. Então ele compara aqui, Oséias compara o povo hebreu a esse figo temporão, né? Que é a figueira no seu princípio. E aí, no Velho Testamento, essa figueira ela vai simbolizar o povo que recebeu a primeira revelação, falando em justiça. A figueira e a videira vão representar o povo hebreu. Esse é o símbolo, tá? E Oséias, ainda no capítulo 9, no versículo 10, ele diz: porém, chegado a Belfegor, consagraram-se a um objeto infame e tornaram-se tão abomináveis como as coisas que eles amavam. Então, ele se refere a coisas vergonhosas naquela época. Então, o que significaria isso? Significaria que a figueira e a videira já falharam no projeto, já estava, né, dito pelo profeta. E aí, em Oséias, no capítulo 2, versículo 14, diz: devastarei a sua vinha e a sua figueira. Aí tem uma outra passagem, mas eu peguei só assim: farei delas um matagal que os animais selvagens devorarão. Olha só, já tipo maldição, né? Que aí, geralmente, se a figueira não deu frutos, ela seria eliminada. Isso 7 séculos antes de Cristo. Outra passagem que fala desse figo temporão está em Miqueias, que viveu de 740 a.C. a 690, também no século VII a.C. Agora,
a gente vai entender por que Jesus fez essa encenação simbólica conectada a essa profecia. Miqueias fala como se fosse Jesus, lá naquela época, né? Jesus procurou figo fora de época, para cumprir a profecia de Miqueias, que está no capítulo 7, versículo 1. Então, a passagem agora é essa, tá? Ai de mim, porque estou como são colhidos do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cachos de uva para comer, não há figos temporões que minha alma deseja. Olha só, 7 séculos, né, antes de Cristo, já estava lá predito que chegaria um momento em que a figueira não daria os frutos esperados. Ó, que a minha alma deseja. Então, como é que, naquele momento dessa passagem, é como se Jesus estivesse à frente da figueira e olhasse e dissesse assim: agora é a hora de cumprir a profecia de Miqueias. Então, Jesus procurou figo fora de época para cumprir a profecia de Miqueias. Então, não foi à toa, né? Então, lembrando que a gente, Jesus deixou bem claro em todas as passagens que ele veio cumprir a lei, todos os profetas. Então, estava perto, né, do seu momento derradeiro, e Jesus, então, faz questão de cumprir a profecia de Miqueias. Aí a gente pergunta assim: mas como é que é possível? 7 séculos antes, né? Aí foram fazer essa pergunta a Emmanuel, lá no Consolador, e o que ele responde? As profecias do Velho Testamento eram diretamente inspiradas pelo Cristo, porque somente ele conhecia o coração dos seus rebeldes tutelados e é capaz de fundar as estradas do futuro. Por isso a resposta. Então, naquele momento, ele sabia, né? Mas Jesus foi cumprir. Chegou até ela e constatou que realmente não havia filho. Então, a gente lembra o seguinte: por que Jesus fez isso? Bom, aí a gente raciocina. Jesus foi escolhido para ser o governador do planeta. Ele preparou esse povo durante mais de 1000 anos. Ele enviou centenas de missionários. Ele comunicou que viria por Ismael há mais de 700 anos antes. E ele ficou entre nós 3 anos trazendo todas as mensagens e vivenciando amor. E aí ele chegou o momento de verificar, de testar o homem em relação a tudo que ele já tinha ensinado, né? Então, indo a Jerusalém, sabia que aguardava a cruz, né? Então, ele precisava ainda cumprir a profecia de Miqueias. Então, essa passagem da figueira, na realidade, é uma ação de julgamento. Tanto é que os fariseus questionaram a sua autoridade para essa condenação que ele fez junto à figueira, né? A verdade é essa: havia uma mensagem espiritual de condenação daquele povo naquela época pelas práticas religiosas que eles estavam fazendo em Jerusalém, que haviam se afastado da essência espiritual que era pregada pelos profetas. Então, a figueira do Velho Testamento, ela vai representar Israel, que era símbolo de uma ação religiosa. Agora, o fato de Jesus procurar figo naquela figueira exuberante representa assim, um momento que ele foi fazer um teste, uma aferição. Vamos ver como, né, se portou o homem até aqui depois de tantos ensinamentos. Então, como Jesus procurasse, né, os elementos espirituais que ele já tinha condições de oferecer, a gente sabe que esse povo, como eu disse, mais de 1000 anos sendo preparado, trazendo ensinamento, né, por vários missionários, sabiam dessa lei divina. Então era razoável, né, que ele esperasse uma compreensão mais profunda da parte deles, né, que ele esperasse que esses religiosos, né, tivessem já a compreensão da vida, o que deveriam fazer, né? E aí, o fato dele não encontrar fruto, o fato das verdades não revelar o que eles acreditavam e o que eles pregavam, o que simbolizava? Que a figueira era incapaz de dar frutos. Todos os ensinamentos que eles tiveram não estavam colocando em prática. Estudar só não adianta, temos que colocar em prática. Figueira exuberante, precoce, mas que não dava frutos e apresentava só folhas. Então, ao secar a figueira, é como se ele houvesse dado uma sentença, um juízo, no sentido que a verdadeira religiosidade e espiritualidade é aquela que a gente mede pelos frutos e não pela exuberância das folhas. Daqui a pouco nós vamos ver a colocação de Kardec sobre isso.
Ou seja, não basta palavras nem discursos bonitos, né? Mesmo que sejam precoces, geniais, mas precisa de ação, né? É preferível a gente dar um pequeno fruto, né? Do que só folhagens sem nenhum fruto, né? Quanto à colocação de fome, também é interessante, né? Jesus disse que tinha fome. Então a gente vai analisar, que tipo de fome seria essa? Fome realmente de comida, de se alimentar literalmente? Primeiro vamos lembrar uma coisa interessante, onde Jesus dormia e ficava quando ele estava em Betânia. Na casa de quem? Marta e Maria. É óbvio que Marta jamais deixaria, né, Jesus sair sem se alimentar. Então, a gente sabe que não era ele, já começamos só por essa análise, né? Então, o simbolismo é outra coisa, né? A gente vai encontrar a resposta dessa colocação aí sobre a fome lá em João, no capítulo 4, versículos de 30 a 34. Mas no 34, eu fui pulando umas coisinhas. Ó, João diz assim, eles saíram da cidade e vieram ter com Jesus, seus discípulos. Entretanto, os discípulos preocupados falaram, mestre, come. Mas eles lhes disse, tenho um alimento para comer que vós não conheceis. E mais no versículo 34 ele disse, meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou a cumprir a sua obra. Esse era o alimento espiritual que Jesus está procurando, né? Então a árvore representa só folhas que não tem frutos. Então o que disse Jesus? Uma resposta coerente, nunca mais ninguém coma desse fruto dessa figueira. Olha, interessante, a gente vai jogar bem para frente, né, a história do homem. A gente vai lembrar de uma passagem, né, que está lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no momento que Jesus tinha vindo para olhar outra vez como os homens estavam, né, se portando diante de todo o ensinamento. A gente lembra que Jesus fica decepcionado após as cruzadas, os homens uns se matando aos outros, até em nome da religião, e aí ele comenta com Eliú. Eu vou falar aquele pedaço que não só o que nos interessa. Ele fala bem claro, pretendo transplantar a árvore do meu evangelho para a terra do Cruzeiro. Nesse momento, né, o Humberto de Campos nos relata isso aí. Então nós fomos bem adiante para mostrar, porque na realidade a árvore, a figueira, a árvore, ela representa o evangelho de Jesus, né? A árvore é o símbolo do ser humano, é o símbolo das coletividades. E através do Salmo número 1, a gente vai conhecer o que ele esperava da árvore. No Salmo número 1 diz assim, feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz é aquele que se compraz no serviço do Senhor, medita na sua lei dia e noite. E ainda completa, ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, ou seja, junto a um ribeirinho, né? É uma árvore que está sendo irrigada. Dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo que empreende prospera. Então já estava lá, bem colocado pelo Salmo número 1, o que se esperava da árvore, né? Que ela frutificasse, que ela desse realmente frutos bons, né? Porque a gente lê, sabe, todo mundo já conhece, que Mateus falou bem claro, conhece-se a árvore pelos frutos, né? Então, todo indivíduo, toda coletividade é o quê? Uma árvore. Interessante o negócio, ó. Em 1857, Kardec vai pedir aos espíritos um texto para abrir a obra dos livros dos espíritos. Era mês de abril, não era mês de figo e nem de uva, né? E aí ele pede aos espíritos superiores para um texto, para ele poder começar o livro dos espíritos. O que eles falam? Mandam ele pegar um lápis, vamos dizer, uma caneta lá, para ele desenhar um galho de uma parreira e desenhar um cacho de uva, porque isso é o emblema do trabalho do Criador. Olha toda a ligação, né?
O Espírito é uma videira e Deus é o agricultor. Ele espera colher uvas e figos em nós. Então há um sentido espiritual nessa parábola, né? Foi feito um investimento de mais de 1000 anos num grupo de espíritos que não deram as respostas espirituais à altura. A nossa responsabilidade agora, hein? E isso ocorre com todos os indivíduos. Sempre ocorreu, sempre Jesus esperando as respostas, né? Aqui no Fonte Viva, no capítulo 7, ó, Fonte Viva, dado pelo Chico, ele diz assim: por frutos vos conhecereis. Nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente, nem pelas emanações repulsivas. Árvore alguma será conhecida ou amada pela aparência exterior, mas sim pelos frutos, pela utilidade e pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada, né? Ninguém que se consagre realmente, então é o Emmanuel falando, ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade da nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim será pela substância da nossa colaboração no progresso comum, pela importância do nosso concurso no bem geral. Pelos frutos vos conhecereis. E está dito pelo Mestre. Então, aí o Emmanuel fala, pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós, né? Então, se cada espírito mortal é a árvore, quais são os frutos? No Pensamento e Vida, o Emmanuel dizia bem claro, psicografado pelo Chico, os frutos da individualidade são, primeiro, seus sentimentos, porque os sentimentos definem o nosso estatuto espiritual. Então, ninguém é avaliado espiritualmente pela sua capacidade intelectual, pela soma de conhecimentos que tem, né? Somos medidos pelo nosso tônus do sentimento, diz Emmanuel. O sentimento produz vibração, o sentimento produz aura. O que sentimos exala e define a nossa íntima e real posição diante da vida. O que sentimos. A gente sabe, por exemplo, a gente pode até ter máscaras na sociedade, né? Ter atitudes diferentes de acordo com o ambiente que a gente está. Não é ser espírita, porque espírita é uma essência e tem que se comportar como tal. Vai ter erros? Vai, mas ele está em crescimento, em transformação. Então ele é o que é, ele não deveria usar máscara. Mas se caso ele o fizer, aquele lá de cima, Deus está vendo tudo. Então não adianta, né, a gente querer burlar a lei de Deus, né? Então Jesus disse, bem-aventurados os que têm o coração puro, porque eles verão a Deus, né? Então o sentimento é o nosso primeiro fruto. Em sentimento a gente esculpe, a gente plasma, a gente molda o pensamento. E o sentimento que dirige o nosso pensamento é as nossas ideias. Tudo que nós fazemos tem do nosso sentimento. A gente pode pensar o quê? Se uma pessoa planeja alguma arma, algum crime, é porque ele está repleto de ódio. Um exemplo, algum PhD em física vai construir bomba para matar milhões de pessoas, ou na química, se ele tiver essa consciência do amor, jamais será utilizado para isso, né? A gente tem tantos exemplos na história, né, de cientistas que estavam em projetos de coisas que depois que eles foram ver seria para o mal, pararam e sofreram consequências por isso. O sentimento dirige o pensamento. Ele plasma o pensamento e é assim que a gente se conduz, né? O que pensamos se traduz em atitudes e palavras. Palavras
que podem, olha só a importância das palavras. As palavras podem curar ou adoecer. As palavras têm o sabor de uma fruta podre ou de um fruto saboroso. As palavras podem edificar ou podem destruir, né? Uma vez eu fiz uma palestra para um grupo de jornalistas e eu peguei aquela passagem do Olavo Bilac, né? Em que o homem pediu para ele, você pode fazer aí um anúncio do meu sítio? Aí o Olavo Bilac fez aquele anúncio, né? Depois de um tempo ele encontrou com o homem, aí vendeu o sítio. Depois que eu li que o senhor colocou, um lugar aprazível, as aves soltas, cachoeira, isso e aquilo, ele floriu, né, o negócio. Então o homem decidiu não vender. Aí foi que eu falei para os jovens, falei, vocês têm a caneta na mão. Vocês têm que pensar muito bem o que vocês vão escrever, porque a partir do que vocês vão escrever, vocês podem construir ou destruir. Todos nós, através da palavra, através da ação, a gente pode construir ou destruir. Por isso que é muito bom a gente ver aqui a parábola da figueira seca, né? Então a palavra é uma força poderosa do Espírito, né? E outra coisa que a gente tem que também prestar muita atenção. Jesus disse, não julgueis para não ser julgados. Então às vezes uma palavra que a pessoa coloca, está mal colocada, a gente não pode crucificar a pessoa por causa disso. A gente tem que esperar, ver todo um contexto, né? E esperar ver qual seria a atitude após aquela palavra, né? Porque nós, na realidade, somos a tessitura de um conjunto, né? Então a gente pode ter atitudes calmas ou precipitadas, a gente pode se deixar levar por vozes, né? Que deixam vozes que estão à nossa volta, seja encarnado ou desencarnado, né? Que tentem, às vezes, levar a gente para uma situação de baixa estima, de não amor, né? E aí a gente se deixar levar e vamos ter atitudes que não estão ligadas ao amor, né? Então as palavras nascem da ideia que nascem dos sentimentos. As atitudes dizem muito, né? O corpo às vezes fala, às vezes a pessoa não fala nada, mas o corpo está falando. A gente tem que prestar muita atenção, né? Porque as pessoas vão nos ver a nossa expressão facial, a própria postura do nosso corpo, né? Então, nós temos que ter atenção de como a gente se colocar perante o próximo, né? Pensamento e vida, o Emmanuel diz o seguinte: ninguém tem controle sobre o reflexo emocional. Todo reflexo emocional, ele dispara numa ideia, num pensamento. E a partir daí a gente tem controle. Porque ele diz o seguinte: muitas vezes você reage e você não tem o controle inicial. Depois você pode prestar atenção no que está falando, no que está fazendo. Então, como é importante a gente ficar, não é se policiar para não ser descoberto. A gente tem que fazer por onde a gente ser aquilo que a gente precisa ser, né? E aí é que eles chamam a atenção. Muitas vezes é um momento inicial e só depois você vai ter o controle. Então, naquele momento inicial, você pode dizer muita coisa às pessoas, né? Então, e a gente lembra o seguinte, tem um ditado chinês que diz que enquanto você está calado, você está livre. Depois que você fala, você é escravo da palavra, né? Então, o Emmanuel ainda diz assim, que expressada a nossa atitude se alongam os fios geradores das causas em que vão compor a tessitura do nosso destino. Fruto carrega semente. O que você fala é o fruto do que você produz. Suas palavras geram frutos. Agora, eu tirei da sabedoria chinesa o seguinte, toda pessoa é capaz de dizer quantas sementes tem dentro de uma laranja, mas ninguém pode dizer quantas laranjas tem dentro de uma semente, né? Isso é sabedoria chinesa. Então, nenhum de nós pode prever o que uma palavra mal colocada pode gerar no destino do outro. Uma atitude impensada. Então, quando a gente começa a entender a importância da convivência, da paciência, da tolerância, não ser egoísta, não ser orgulhoso, a gente começa a prestar atenção no outro, que a gente não tem o direito de ferir o outro, né?
Porque a gente pensa o seguinte, às vezes 2 segundos de equívoco corresponde a 2, 3 reencarnações que a gente vai ter que resgatar aquele segundinho, né? Então, uma fruta carrega sementes. Então, nós temos que nos vigiar. Jesus disse, a importância de orar e vigiar. Então, as árvores são conhecidas pelo seu fruto. Lá, Allan Kardec, na Viagem Espírita, ele dá um exemplo legal. Ó. Se 2 grupos estivessem discutindo sobre um assunto, 2 grupos diferentes, estivessem discutindo um assunto, um grupo estaria com a colocação certa, mas de pessoas truculentas, descaridosas, antifraternas. E o outro grupo que estivesse equivocado, mas era fraterno, com quem nós deveríamos ficar? O que está falando correto, mas tem atitude truculenta, ou que está falando errado, mas que é amoroso e fraterno? Segundo Kardec, nós temos que ficar com os segundos, porque depois os espíritos vão corrigir aqueles que estão errados, né? Então não adianta a verdade sem amor. A verdade é serviço do coração amoroso para que possa fazer uma obra sublime e silenciosa. Humberto de Campos, na Boa Nova, ele diz: Deus usa o tempo, não a violência. Avaliar o fruto e não a aparência, né? E Kardec fala, né? Quantas teorias sociais são figueiras cheias de folha, mas que na realidade dão frutos venenosos. Quantas pessoas são brilhantes no verbo, mas destilam veneno, né, nos momentos e são muito invigilantes. Quantos livros que têm capa bonita não trazem nada para nós, né? Provocam situações negativas. Então, não basta a beleza exterior. A árvore é conhecida pelos frutos. É isso que eles batem bastante para nós entendermos, né? Lá no Mensageiros, o André Luiz fala o seguinte: todo aquele que opera no bem, de espírito voltado para Deus, deve aguardar sempre o melhor. Não é promessa de amizade, é lei. E a gente sabe disso, né? Toda vez que a gente já se propõe a fazer o bem pelo bem, as coisas também vêm para nós. E são coisas, às vezes, tão impressionantes, né? Que você está agindo da sua forma assim, e você entra numa dificuldade e a coisa vem, às vezes, por um meio que você nunca nem imaginaria que viria. E ela acontece. Então é porque isso é lei. Você faz o bem e ele recebe de volta. Quem produz frutos recebe investimento do alto para produzir mais. Somos avaliados pela contribuição ao bem comum. Paulo diz o seguinte: há mais alegria em dar do que receber. Quem distribui palavras de incentivo está cercado de simpatia. Quem distribui alegria, sorriso, não vive só, é sempre procurado, né? Quem educa, corrige o pensamento e ensina. Sempre terá a oportunidade de estar cercado de pessoas que querem aprender ou querem ensinar mais ainda, né? Deus não é um pai de soma, ele é um pai de multiplicação. Nós trabalhamos com soma, mas Deus trabalha com multiplicação. Então a gente ter aquela vontade de realmente fazer o bem, sem esperar a volta, é fazer o bem pelo bem. Domingo passado, esse domingo agora, foi aniversário de 90 anos da minha tia, e eu tive a oportunidade, falei em rádio, já falei em vários lugares, e falo até em palestra, vou falar aqui de novo. O que ela faz? Tem 90 anos, mas há anos que ela faz o seguinte: ela vive sozinha, aí chega na janela de manhã, aí olha, passa uma pessoa, ela olha, tenha paz, felicidade, Deus proteja, né? Passa um carro, ela faz a mesma coisa. Aí no outro dia ela falou para mim: Izinha, eu estou tão cansada hoje. Ela telefonou e falou, falando isso. Eu falei: por quê? Mas não sei, passou tanto carro aqui, depois que eu descobri que tinha um problema na rua e estava todo mundo passando pela minha rua. Eu falei: então para, descansa. Mas aí, o que acontece na vida dela que a gente observa? As coisas vêm. Vem nos momentos de necessidade, sempre aparece a ajuda vindo de alguém. É aquilo que gera simpatia, gera amor, né? Então a bondade divina multiplica o bem que espalha. Ela isola o mal. André Luiz diz: ninguém pode prever o resultado da ação no bem. O fruto do sorriso é o tamanho da colheita que a gente vai ter. Deus dá o sol, a chuva, a terra, o adubo, semente, mas quem tem que frutificar, plantar, somos nós. O plantio do bem
ele multiplica de várias formas, de formas inusitadas, como eu falei. Olha só que interessante, que a gente lê na história do André Luiz. Ele teve intercessão de uma prece, né? E foi avaliado uma consulta grátis que ele fez. Pesou a favor dele naquele momento, né? Para que ele fosse resgatado do umbral. Uma prece e uma consulta grátis. Então, às vezes, a gente, não é que a gente vai fazer as coisas, estou fazendo para receber, não. A gente tem que criar aquilo dentro de nós, a vontade de dar frutos. Porque se a gente está estudando o Evangelho de Jesus, temos que ter essa consciência de, mesmo que a gente não queira, temos que nos esforçar para começar. E a prece é uma caridade que não tem tamanho. A gente, às vezes, não pode ir literalmente até a pessoa, mas uma prece sentida, a espiritualidade vem e vai agir através de nós, das pessoas, né? Como é importante, então, a gente lembrar disso. E a gente pergunta de novo, Jesus tem fome? Sim. Quando Jesus fala para os apóstolos dos tempos que estão vivendo, e a gente sabe hoje já a transição planetária, né? Da aflição que é feita em cada um de nós, no momento agora da colheita, porque muitos espíritos estão sendo avaliados, se vão novamente reencarnar no planeta de regeneração ou serão exilados. Então a gente tem que prestar muita atenção que tipo de árvore a gente é, que tipo de fruto que a gente está produzindo, né? Porque Jesus deixou bem claro, né, que vai colocar à direita os escolhidos e à esquerda aos que vão repetir o ano. Né? E aí a gente lembra de outra passagem também interessante, quando Jesus disse: tive fome, me deste comer, tive sede, me deste beber, tive frio, me agasalhaste, era forasteiro e me acolheste, estava nu, me vestiste, né? Adoeci, foste me visitar, estava na prisão e me acolheste, e foi me visitar também. Então a gente vai ler lá em Mateus o quê? Em verdade vos digo que sempre que fizeste a um desses irmãos, por mais pequeninos, estão fazendo a ele. Ele deixou bem claro isso. Então a gente lembra o quê? Kardec. Fora da caridade não há salvação. Então é preciso a gente se doar realmente, dar o melhor de nós, né? A nossa assistência, a nossa pacificação, né? A gente tem que procurar, como o André Luiz deixou bem claro, né? Que a gente já está na hora de arregaçar as mangas e trabalhar com as mãos, né? A Maria Teresa disse que trabalho com as mãos, oração, né? É essa oração que nós já estamos precisando fazer no nosso dia a dia, né? Se doar ao próximo da maneira que nós pudermos, porque olha só, dentro de qualquer profissão, nós podemos exercer o Evangelho a todo instante. A gente pode ser a propaganda viva do Evangelho. Quando você vai tratar com uma pessoa, com educação, com amor, com carinho, tentar ajudar no momento que ela precisa, seja a profissão que for, você pode estar exercendo o quê? A palavra, vivenciando, vamos dizer assim, a palavra de Jesus. Ou seja, na medida em que você também age dessa forma, o que você faz? Está fazendo propaganda e ajudando a outras pessoas também parar, pensar e agir da mesma forma, né? Então, somos procurando, né, essa figueira, oferecendo fruto que pode alimentar a todo momento. Então, às vezes são ações singelas, pequeninas, que tem gente que acha que tem que fazer coisas grandiosas, mas na nossa pequenez, vamos nos doando e vamos caminhando adiante, né? Às vezes essa parábola, ela gera uma pergunta, né? Porque tem gente que fala, por que Jesus sempre dá preferência à árvore, citando Israel, né, a árvore de Davi, para levar sempre as missões para a humanidade? A lógica nos faz crer o quê? Sendo Israel um povo que acreditava no ser único, que era mais crente, que pudesse já, tendo todo aquele ensinamento, dar as respostas, né? Muito também, aí a gente lembra, muito também se pediria a quem muito recebeu. Muito se pede, né, quem muito recebeu. Então, realmente, Israel tinha conseguido muita coisa do plano mais alto, né? Em termos de fé, né? Em termos de conhecimento, de exemplo, né? Então, a gente poderia já esperar deles
a compreensão, a humildade, o amor, mas o que a gente viu foi um povo que ainda era muito necessitado, que ainda era tocado pela vaidade, pelo exclusivismo, eram pretensiosos. E a gente sabe que não adianta ser pretensioso, ou seja, aparentar uma coisa que não você é. Você tem que ser realmente já aquilo que se espera, já é o fruto que vai realmente trazer consequências benéficas, né? Jesus tinha fome de fazer a vontade do Pai. Então ele era pura ação, não era só para aparentar, né? Mas quando perguntaram a Emmanuel, o Consolador, por que isso? Porque sempre as alusões a Israel. Ele disse, em todos os textos das profecias, Israel deve ser considerado como um símbolo de toda a humanidade terrestre, sob a égide sacrossanta do Cristo. Então ficou bem claro que isso se personifica a todos nós. Vamos ver em várias passagens de Paulo, que foram analisadas por Emmanuel, falando sobre a atenção que a gente tem que dar ao fruto. A gente vai encontrar no Guia de Luz, no Pai Nosso, né? Mostrando então a importância dos frutos, como, por exemplo, educação, disciplina, escola, cultura, esforço, obras, são flores e frutos na árvore da vida, e que todavia, o amor é a raiz eterna. Então, consultando o livro Fonte Viva, já no capítulo 18, está aqui ele, né? Meu Evelinho. Entre outras colocações assim, não apenas flores, mas também frutos. Não somente ensino continuado, mas igualmente demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também prática santificante. Naquele livro Recados do Meu Coração, diz bem claro, não cabe mais o espiritismo conhecido, ele tem que sentir, vivenciado no dia a dia, amor ao próximo. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o mestre, nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. E aí ele continua mais além, mas a gente não vai se estender aqui não. Aí quem quiser, capítulo 18 do Fonte Viva. Então, a gente tem que entender o seguinte, não há um desmerecimento do estudo, ele é necessário. Porque se a gente não conhece o caminho, então a gente vai botar em prática. Mas não podemos ficar só nisso, temos que avançar, agir. Estudo para uma ação efetiva, né? Tudo tem a sua hora. Então a gente também não se preocupa com isso, porque Jesus sabe direitinho, há 7 séculos antes, Miqueias trouxe a profecia já do que aconteceu na figueira seca. Então tudo tem a sua hora. E Jesus disse que aquela hora ele ainda não podia falar tudo, mas ele mandaria o Consolador. E nós sabemos que o Consolador é a doutrina espírita, que traz para nós, né, verdades em contexto. Somos imortais, estamos sob a lei da reencarnação, traz para nós as ferramentas que nós podemos utilizar para esse crescimento espiritual, que é o nosso objetivo de estar no planeta. Ele mostra a importância de amar, perdoar, ter paciência, ter tolerância, ter compaixão. A gente já não pode ser mais egoísta nem orgulhoso. Tudo isso são os frutos que nós temos que dar, né? A videira não pode estar só linda e frondosa, ela tem que dar frutos. Na Seifa de Luz, a gente lê o seguinte: guarda em todas as fases do caminho a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando a configuração com que se apresenta. Jesus acorre a nós através do outro. Quando o outro chega até nós, ele pede o fruto da paciência, o fruto da compreensão, o fruto do apoio. É que naquele momento estamos inseridos nessa passagem. É para saber se a gente já tem, de fato, os frutos que podem saciar a fome do próximo, ou que só temos flores. Estamos sendo testados. Outro ponto importante a destacar é a importância da solidariedade. Olha só, enquanto que Jesus teve com Saulo, depois Paulo, traz essa mensagem da lei da solidariedade bem clara, como outras tantas passagens. Então, sem o outro, nós não conseguimos caminhar a nossa trajetória evolutiva. A gente sabe que Jesus valeu do outro, do próximo, para transmitir sua mensagem. No caso específico de Paulo e outros tantas vezes. Jesus não podia ter feito tudo sozinho, ele precisava de alguém para fazer, mas ele utilizava do outro, respeitava o entendimento do outro,
acolhia, esclarecia, aconselhava sempre junto do outro, para mostrar a importância da lei da solidariedade. Então, nesse momento, a gente não pode esquecer da afirmação de Joana de Ângeles, né, que ela diz: somos seres gregários, a gente vive porque convive. Então, o homem precisa um dos outros, né? Nós precisamos fazer obras do bem. Tiago já disse isso para nós, né? Que adianta obras sem, só obras e não ter a nossa colaboração, a nossa participação no bem. Senão, a lei é morta. Na realidade, o que se pede são as obras que a gente vai fazer em relação ao outro. E na hora que nós vamos fazer obra para os outros, nós vamos fazer primeiro para nós mesmos, né? Então, voltando a Joana de Ângeles, ela diz bem claro: nós vivemos porque convivemos, uns aprendendo com os outros. É a parábola do trigo e do joio, né? Deixai-os crescer juntos, o joio e o trigo, para um aprender com o outro, um auxiliar o outro. E a gente tem certeza dessa necessidade do homem com o outro. Por quê? Porque se a gente pegar uma criança, não lhe der água nem alimento, ela perece. Ela é espírito imortal, mas o corpo dela perece. Então é a prova congruente para nós de que um homem precisa do outro para sobreviver. Então aí, em relação à figueira seca, a gente pode terminar com a brilhante passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, onde o Kardec, no capítulo 19, item 9, traz para nós a definição da figueira seca, de como nós temos que agir, como nós podemos nos doar. Ele diz assim: a figueira que secou é o símbolo do que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem, só falam, não fazem nada. Dos oradores que mais brilho têm que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agrada aos ouvidos, sem que, entretanto, revele, quando perscrutados, algo de substancial para os corações, né? Tem um exemplo interessante, acho que foi oh meu Deus, fugi. Um escritor que sempre traz piadinhas e tons interessantes. Acabou que eu lembro dele. Ele está falando, um homem fazendo palestra sobre paciência, aí uma barulheira lá, danada, aí as crianças brincando lá fora, aí ele abre a janela e fala: vamos calar a boca! Acabou. Fala, mas não faz, né? Então, é de se perguntar que proveito vão tirar delas as pessoas que escutaram, se você também não está colaborando com o seu sentimento, traz a nossa própria colocação corporal, né? E a nossa boa vontade, o nosso coração. Na hora que a gente está falando, se a gente já está dentro vamos dizer assim, naquela atitude, isso aí vai realmente fazer efeito naqueles que estão escutando. Simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que as mais das vezes falta é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. São árvores cobertas de folha, porém baldos de frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto o dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas, que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como uma figueira que secou. E eles chamam muita atenção também, os espíritos, da nossa importância da nossa fé, né? Eu vou contar uma história que acho que dá tempo, que é bem curtinha, que eu vi a palestra do Rossandro falando de um homem conhecido dele que apareceu com câncer, se não me engano, no fígado. Ele era um homem alto, ele ficou magrinho, aí foi conversar com ele e falou: tô muito mal, aí eu vou até no Chico me despedir. Aí foi ao Chico, falou: Chico, Deus está me chamando. Aí o Chico falou para ele: não vai não. Mas como? Não vai, meu filho, diz para Deus que você não quer ir. Ele falou: não vai. Ele voltou para casa, ficou pensando aqui, pensando. Aí um amigo telefonou para ele, falou assim: olha, eu sei que você está muito mal, mas
vou te dar um conselho. Por que você não vai lá no André Luiz, lá no Rio de Janeiro, que eles fazem curas espirituais? Você já está morto mesmo? Assim, um amigo falou. Então, não custa nada você tentar. Ele falou, eu vou fazer isso. Aí se propôs, aí se telefonou lá, pegou uma senha e foi para o Rio de Janeiro. Aí ele chega em Copacabana, ele tem uma desinteria, sujou as calças tudo. Ele falou, agora já era. Ficou assim, desanimado, atarantado. Aí para uma mulher, um carro, falou assim, estou vendo que o senhor está numa situação muito delicada. Acabei de vir lá da lavanderia, a calça do meu marido está aqui e essa vai servir para o senhor. Ele foi no banheiro lá, se limpou lá, botou a calça, pega um táxi. Chega o táxi, engarrafamento. Ele falou, puxa vida, eu estou com uma senha para ir no André Luiz. Ah, você vai no André Luiz? Vou pegar uma táxi. Ela chegou lá. Quando ele chegou lá, acabou de chamar as fichas. Ele perdeu. Ele ficou assim, falou, bom, então não era para ser. Aí ele ainda está assim meio indeciso, a mulher pega o telefone. Alô? Ah, é? Tá, pode deixar. Eu vou sim. Ó, virou para ele, então assim a minha senha. Tinha 14 pessoas ali. Ele foi. Quando ele chegou lá para o tratamento espiritual, o guia falou assim para ele, como você deu o trabalho para Deus, não sei o que você falou com ele, mas que você deu um trabalho danado para tu chegar aqui, deu. E ele se curou. Isso, eles falam muito, é fé. Isso é um fruto que a gente tem que dar, porque se a gente tiver fé, ela vai nos impulsionar a pegar o Evangelho de Jesus, colocar em prática e dar os frutos que são necessários para a nossa caminhada, o nosso crescimento espiritual. Então era isso que eu queria trazer sobre a figueira seca, né? Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.